O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. E celebrar este domingo é para nós motivo de alegria. Alegria por contemplarmos um amor de um Deus apaixonado, de um Deus que não mede esforços, não coloca limites para que nós possamos nos sentir amados, queridos, valorizados. Porque este Deus, Ele vem nos dar a graça da sua salvação. E é por meio da sua salvação que nós temos a vida e vida em abundância. E é por isso que hoje nós podemos entoar junto ao salmista: "Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia." Hoje cantamos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que nos alcançou sem nós precisarmos procurá-la. A misericórdia de Deus que veio ao nosso encontro sem nós precisarmos pedi-la. E é por isso que os santos vão dizer que a misericórdia divina é o amor compassivo, cheio de compaixão de Deus, que se inclina para perdoar, curar e salvar. Então, esse ato de amor que Deus realiza para conosco mostra o quanto somos especiais para o Senhor. E esta misericórdia, em primeiro lugar, vem nos perdoar. Porque hoje no Evangelho nós vemos que Jesus nos oferece o sacramento da misericórdia. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Então recebemos a graça de Deus da confissão, para mostrar que o Senhor
não nos suporta ver feridos pelo pecado, não nos suporta ver humilhados, não nos suporta vermos caídos, mas o Senhor vem ao nosso encontro para curar a nossa fraqueza, curar a nossa debilidade, curar a nossa fragilidade. Ele está sempre no meio de nós, como aquele que nos liberta deste grande inimigo que todos os dias nos atormenta. Depois de perdoar os nossos pecados, ele cura a nossa falta de fé. Nós vemos o detalhe hoje no Evangelho de Tomé. Tomé, ele não viu e por isso não acreditou. Mas o questionamento de Tomé poderia servir para qualquer um de nós. Por quê? Ninguém aqui viu, ninguém aqui tocou, nenhum de nós viu Jesus olho no olho. Porém, bem-aventurados somos nós que acreditamos sem termos visto. Porque hoje nós pedimos esta fé a Deus, porque a fé é acreditar em realidades que nós não vemos. Por isso precisamos pedir hoje que o Senhor cure a nossa fé. Porque nós acreditamos em tantas coisas. Acreditamos em pessoas, acreditamos em promessas, acreditamos em partidos, acreditamos em ideologias, acreditamos em tudo. Mas na hora de acreditar em Deus, nós sempre estamos vacilando. Nós sempre estamos questionando. Nós estamos sempre perguntando se vale a pena. Então precisamos que o Senhor hoje cure a nossa falta de fé. Nós precisamos hoje proclamar: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Precisamos ter a fé transformada por Ele, curada a nossa fé, curada a nossa dúvida, para que assim nós possamos ser alcançados pelo seu amor. E depois é um Deus que salva. O Senhor, nosso Salvador, nos provou que nenhum inimigo é forte demais para Ele, porque nós estamos ainda celebrando o Senhor que venceu a morte e nos deu a vida. Pela sua ressurreição, nós não estamos mais condenados. Pela sua ressurreição, nós não estamos mais humilhados. Pela sua ressurreição, nós temos vida nova. E é por isso que nós contemplamos esse amor misericordioso de Deus que sempre dá o primeiro passo, de um Deus que manifesta a sua misericórdia, nos perdoando, nos curando e nos salvando. E assim, se somos alcançados por essa misericórdia de Deus, se somos olhados por esse Deus, que como o Papa Francisco falava, Deus que misericordiando, agindo com misericórdia, nos escolhe, nós também hoje precisamos ser os misericordiados, ou seja, aqueles que recebem a misericórdia, aqueles que são alcançados pela misericórdia, porque não basta Deus derramar. Se nós não abrirmos o coração, se nós não deixarmos que Ele faça uma obra nova, se nós não vivermos de acordo com aquilo que Ele nos pede, não terá jeito. Precisamos verdadeiramente aprender a viver como homens e mulheres da misericórdia. E o primeiro passo para isso, São Pedro nos oferece na segunda leitura, que é a perseverança. Não é porque Deus derrama sua misericórdia, não é porque Deus ressuscita, que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter provações. São Pedro até fala que é necessário que vós sofreis tribulações, aflições, porque somente assim poderão chegar à glória da ressurreição. Então as dificuldades farão parte da nossa vida, as dificuldades farão parte do nosso caminho, as provações estarão aí e nós não poderemos, por assim dizer, afastá-las, destruí-las, não. Mas precisamos aprender a lidar com elas. Por isso que precisamos perseverar, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer impossível, mesmo quando apertar, sejamos fiéis ao Senhor. Não desanimemos, não desistamos, porque Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele não nos abandona.
E para viver de acordo com isto, nós temos 4 conselhos que é dado na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, em como eles viviam, como aqueles que haviam se convertido estavam vivendo. Em primeiro lugar, estavam sob os ensinamentos dos apóstolos, que mostra a obediência à igreja. Às vezes, tem pessoas que querem ser mais católicas que o Papa. Às vezes, querem viver a sua igreja à sua medida, viverem a igreja de acordo com o seu pensamento, saber o que é certo ou o que é errado. Mas nós não viemos de uma igreja assim. A nossa igreja veio de Jesus Cristo e nós aprendemos e obedecemos àqueles que viram e ouviram e conviveram com Jesus. E assim nós obedecemos os seus sucessores. Depois nós temos a comunhão fraterna. E às vezes como isto é difícil, porque estamos sempre uns julgando os outros, uns falando dos outros, uns apontando o erro dos outros, e nós esquecemos que devemos nos amar, que devemos cuidar um dos outros e devemos querer que todos sejamos salvos. Então precisamos lembrar sempre da comunhão fraterna. Depois, lembrar da Eucaristia. A Eucaristia, a fração do pão, é aquilo que nos une. É pela Eucaristia que o Deus eterno entra no templo, que o Deus imortal se faz alimento para que nós possamos ter vida, mas não qualquer vida, a vida eterna. E é por isso que todos os dias devemos lembrar que a Eucaristia nos une com Deus, mas também nos une com os irmãos. Não deixemos que a Eucaristia seja mais uma coisa, não. A Eucaristia é o ato de amor e misericórdia de um Deus que não nos deixa sozinhos. E, enfim, a oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Precisamos valorizar a oração em nossa vida, colocar ela como prioridade máxima, porque é somente com a oração que nós podemos perseverar no bem. Não pense que você vai agir bem, fazer as coisas certas, ser um bom marido, ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, simplesmente porque você quer. Não vai. Se nós não rezarmos, nós não daremos conta, porque é Deus que nos fortalece, é Deus que nos ajuda. E por fim, hoje nós também olhamos com uma certeza definitiva. O maior ato da misericórdia de Deus para conosco foi a sua ressurreição. Porque São Paulo já vai dizer, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de pena. Então, a misericórdia de Deus dá sentido à nossa fé, porque é pela sua misericórdia que Ele ressuscita, que Ele nos dá sentido, que Ele nos dá vida nova, que Ele nos transforma. Sejamos alcançados por este amor. Porque São Pedro vai dizer no final da leitura, mesmo diante de tudo, nele acreditais, nele esperais e a Ele amais. Nós não vimos, nós não tocamos, mas nós precisamos de fato confiar no Senhor. Precisamos de fato, em primeiro lugar, esperar. Nós esperamos porque confiamos na sua promessa. Porque sabemos que a sua palavra não é em vão. Que Deus não é homem para mentir. Depois nós acreditamos. Acreditamos porque sabemos que a força da sua palavra pode transformar todas as coisas. E nós o amamos. O amamos porque fomos amados primeiro. O amamos porque fomos cuidados primeiro. O amamos porque Ele foi generoso conosco primeiro. Que nós possamos hoje olhar para a misericórdia de Deus e vermos o quanto somos agraciados, o quanto somos tocados, o quanto somos curados, para que verdadeiramente, contemplando a ação da misericórdia, nós queiramos também propagar a misericórdia, falar da misericórdia, anunciar a misericórdia.
porque é pela misericórdia de Deus que nós seremos salvos. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, aquela que foi alcançada pela misericórdia, para que também nós, junto a ela, alcancemos o prêmio dos misericordiosos. Que as palavras do Santo Evangelho completem no nosso coração tudo o que faltou.